Bom dia, professor Rogério, bom dia a todos que estão presentes no Sábado do Saber e bom dia, professor Eduardo. Primeiramente, em nome dos acadêmicos do Centro Universitário Dom Bosco, eu gostaria de agradecer, então, a sua presença e também a sua disponibilidade em nos repassar todos os seus conhecimentos. Gostaria de saber, professor Eduardo, como que foi a sua trajetória e quais as dificuldades que você encontrou na sua carreira? Bom, primeiro, bom dia para vocês, bom dia Thalita, bom dia Rogério também. Para mim é um prazer aqui estar presente neste evento, nesse bate-papo do Centro do Saber, aqui no Centro Universitário Dom Bosco. Inicialmente, cumpre esclarecer que a minha atividade, além de uma atividade prática no setor de advocacia e no setor de consultoria jurídica, eu sou um professor e um pesquisador também. E, nesse sentido, eu me formei no ano de 1993, fiz um estudo fora do Brasil, eu fui para a Espanha estudar, fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Direito Internacional na Universidade Federal do Paraná, e a partir daí me vinculei a algumas instituições, primeiramente na graduação e depois no mestrado. Atualmente eu dou aula no Centro Universitário Unibrasil, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e no Uninter. No Unibrasil dou aula na graduação e no mestrado. Naturalmente hoje, quando nós falamos das atividades do professor universitário, quando nós falamos da carreira docente, hoje a carreira docente ela envolve mais do que o ensino entablado, ou seja, mais do que o professor dedicar aqueles 90 minutos ou aquelas 2 vezes por semana a dar suas aulas. Requer muito preparo, muita dedicação, em que muitas vezes é necessário um preparo em que o acadêmico ele tem que ter uma dedicação maior, né? Ele tem que ter uma dedicação maior. Porque, veja, Thalita, existem praticamente 1 milhão de bacharéis em Direito na região metropolitana de Curitiba, 23, 25 faculdades de Direito. Então, isso faz com que o professor ele tenha que preparar bem os seus alunos e também para a área da pesquisa, porque é a partir daí que existe o diferencial do aluno. E uma questão importante é saber trabalhar com metodologias ativas. Professor, sabemos que as suas obras são referências no ramo do direito internacional. Gostaria que você contasse um pouco sobre os seus livros. Falando aqui sobre as minhas pesquisas, a gente tem alguns livros que são utilizados pelos alunos, algumas obras coletivas, mas obras coletivas representam naturalmente um esforço e resultado de pesquisas que são realizadas ao longo de um período. Dentre dessas coletâneas ou dentro dessas obras coletivas, algumas como Golpes de Estado, em que nós trabalhamos aqui a questão da cláusula democrática e golpes de Estado. Haverá um livro que será lançado no dia 21 de novembro agora, e todos vocês estão convidados, um livro em homenagem à professora Flávia Piovesan. Ela vai estar em Curitiba no lançamento desse livro. Nós também temos artigos científicos que refletem a nossa pesquisa e também alguns livros, digamos assim, como monografias. Dentre eles, podemos citar um que já está na 3ª edição, que é Blocos Econômicos e Solução de Controvérsias, né? Uma análise comparativa entre União Europeia e Mercosul. Esta monografia, digamos assim, este livro, porque é de um autor só, ou seja, uma monografia, ele sim é utilizado por vários alunos e em vários cursos também, né? Onde naturalmente a gente faz uma análise tanto do Mercosul enquanto União Europeia. Então, para finalizar, professor, gostaria de saber qual é o perfil que devem ter os bacharéis em Direito para ingressar na área do Direito Internacional Público e Privado. Quando nós falamos aqui sobre a temática Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional Econômico, Direitos Humanos,
É necessário aqui, naturalmente, conhecer a matéria, conhecer a questão teórica, mas também a aplicabilidade dos tratados, por exemplo, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É necessário, é importante saber resolver esses problemas. E é aí que entra o desafio da metodologia ativa. É importante também conhecer sobre arbitragem dentro da consultoria. É importante saber redigir um contrato, né, com cláusulas de contratos internacionais, saber também interpretar e identificar nas decisões dos juízes os temas voltados à aplicação do direito internacional. E também exercer um argumento lógico, um raciocínio lógico dentro das petições, em que o futuro bacharel deverá saber trabalhar com essas fontes do direito, quais sejam os tratados. Ou seja, buscando a aplicação do tratado, né, do tratado ratificado no dia a dia, no seu dia a dia. Muito obrigada, professor Eduardo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Centro Universitário Dom Bosco. Thalita Nogari, para o Sábado do Saber. Bom dia. Bom dia. Em nome do curso de Direito do Centro Universitário Dom Bosco, com o apoio do portal Leitores e Leitores, Ambiente de Pesquisas em Ciência Política, Direito Eleitoral, Política Internacional e Gestão Pública, e do Centro Acadêmico Silvio de Salvo Venosa. Inicia-se neste momento o 10º Sábado do Saber, ciclo de palestras e debates acadêmicos. Em paralelo, também se realizam 2 eventos, o 2º Sábado Solidário e a primeira Mostra de Valores Políticos. O 2º Sábado Solidário é uma ação social de iniciativa dos próprios acadêmicos desta faculdade, de ajuda aos necessitados. Nessa edição, a entidade beneficiada será a Central de Apoio Bom Jesus do Parolim. As entidades beneficiadas foram as entidades beneficiadas no primeiro Sábado Solidário foram a Associação São Roque e o Instituto AMA. O total de donativos arrecadados e os recibos de recebimento da primeira edição encontram-se descritos na entrada do auditório. Essa edição também marca a comemoração minha particular do lançamento do meu livro Valores Políticos, Ideológicos, Cívicos e Culturais, no qual eu homenageio os autores do livro, que são vocês, porque esse livro foi escrito a partir das minhas aulas aqui no Dom Bosco, acadêmicos de Direito, e a homenagem que eu faço para vocês é com a primeira mostra de Valores Políticos, que é uma exposição de pesquisas sobre as personalidades que formularam a ciência política e a teoria do Estado. Os trabalhos foram apresentados nos seminários de ciência política e cada equipe adotou um tema e um patrono, e que foram desenvolvidos em conjunto com a disciplina de metodologia científica ministrado pela professora Gilda Luque. As apresentações foram materializadas por banners fixados nas paredes do auditório, com a história de cientistas políticos que construíram e desenvolveram a teoria do Estado e que serviram como patronos nos seminários de ciência política. Esta edição também será marcada pelo retorno da parceria entre o Sábado do Saber e o Centro Acadêmico Silvio de Salvo Venosa. Uma das políticas do Sábado do Saber é a interdisciplinaridade do evento, a fim de proporcionar a formação de um network para futuros bacharéis em Direito, permitindo que conheçam os futuros psicólogos, contadores, administradores, analistas e outros profissionais, formando uma verdadeira cadeia de profissionais. Por isso, o evento sempre homenageia um dos cursos ministrados pelo Dom Bosco, e desta vez dedicamos a nossa homenagem ao curso de Psicologia, que contará com a participação de 2 acadêmicos. No final do evento, haverá um sorteio de alguns livros do professor Rogério Borne e do professor Jefferson, de Direito Tributário, que lhe doou alguns livros. As fotografias do Sábado do Saber são muito bem-vindas. Para que possamos integrá-las e eternizá-las neste momento, sugerimos que
ao postá-los nas redes sociais, utilize hashtag Sábado do Saber, para que nós incorporemos no nosso acervo. Na primeira parte do 10º Sábado do Saber, o professor Eduardo Biaki Gomes irá proferir a palestra Atuação do Advogado nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Na segunda parte, o palestrante fará um debate com os alunos convidados pelo curso de Direito Nayara da Costa Madalena, Thalita Aprijo Yamaguchi, Delma Gomes Campos Silva, Iris Gabriela Lima, à distância, e pelo curso de Psicologia, Arthur Ferreira, e à distância, Guilherme Papatolo Conceição. Ao final, se houver tempo hábil, o autor responderá às perguntas da plateia. As listas de presença estarão disponíveis na secretaria, próximo ao final do evento. O Sábado do Saber é estruturado, com exceção do professor coordenador, exclusivamente por acadêmicos que executam todas as atividades, desde a organização do auditório até a produção e edição de imagens e ação social. Assim, agradecemos aos acadêmicos que integram o apoio na organização do evento e os professores que cederam suas aulas de reposição para possibilitar que os seus alunos aqui estivessem presentes. Tenha certeza que, sem o apoio de vocês, a realização do evento não seria possível. Saudamos aos acadêmicos, professores, coordenadores, funcionários das faculdades e a comunidade aqui presente. Seguindo a tradição do Sábado do Saber, de homenagear todos os compositores dos hinos brasileiros, nessa edição, em homenagem às comemorações da Proclamação da República, que se aproxima, convidamos a todos para ouvir o hino da Proclamação da República, em que a letra é de Medeiros de Albuquerque e a música é de Leopoldo Augusto Miguel.
professor Eduardo Biaki Gomes é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em Estudos Culturais junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estudos realizados na Universidade de Barcelona, por enquanto na Espanha. Desenvolveu pesquisas na Universidade de Los Andes, no Chile. Realiza estágio de pós-doutoramento na PUC Paraná. Professor adjunto da graduação e mestrado da Unibrasil. Professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Uninter. Atua na área de Direito Internacional, Direito da Integração, Direitos Humanos, Blocos Econômicos, Direito Comunitário Internacional, Direito Internacional, Direito Internacional Público, Direito da Integração, Mercosul e Direito Constitucional. Foi consultor jurídico do Mercosul entre 2005 e 2006. Foi editor-chefe da Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, vinculado ao programa de mestrado em Direito do Unibrasil, Qualis 1, desde a sua fundação. Hoje exerce funções no comitê editorial do periódico. Atualmente é vice-coordenador do programa de mestrado em Direito pela Unibrasil. Membro da Comissão de Direito Internacional da OAB. Para saudar o professor Eduardo Biaki Gomes, convidamos a professora Juliana, professora de Direito Internacional. Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de complementar o vasto currículo do professor Eduardo Gomes, que ele também é coordenador da pós em Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, que nós coordenamos, então faltou esta informação aqui no currículo, que eu acho realmente deveras importante. O professor Rogério Poli me passou essa difícil missão de apresentar o professor Eduardo, de saudar o professor Eduardo, tendo em vista que eu trabalho com o professor Eduardo há 11 anos. Ele foi meu professor também, foi meu colega de especialização, meu professor da graduação. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, trabalho com ele há tempos, nós dividimos turmas, dividimos disciplinas, dividimos inquietações, então é uma pessoa com a qual eu tenho um carinho muito grande e que eu gostaria de passar a palavra a ele, aproveitar a oportunidade, que vocês tenham essa oportunidade de tirar o melhor, porque o professor Eduardo tem um vasto conhecimento, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Ele é detentor de um conhecimento fantástico sobre direito internacional, que poucas pessoas aqui no Paraná têm esse conhecimento, então vale a pena, aproveitem, tirem todas as informações que vocês puderem na palestra. E gostaria então de passar a palavra ao professor Eduardo, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao professor Eduardo e saudando todos aqui presentes. Muito obrigado, boa palestra e aproveitem ao máximo. Direitos humanos, um tema que muitas vezes ele é deixado de lado dentro das faculdades, dentro das escolas, e também ele é um pouco maltratado, digamos assim, nos meios televisivos e na imprensa em geral. Então, naturalmente, aqueles que se fizeram presentes aqui tenham certeza que vocês sairão daqui com algo a mais. E, naturalmente, é este o objetivo. A nossa intenção aqui é trazer para vocês, num primeiro momento, aí um panorama geral, quando nós falamos sobre a atuação do advogado, ou a atuação do profissional do direito, né? No direito internacional ou nos direitos humanos, falando aí um pouco da questão do ensino
dos direitos humanos, no ensino do direito internacional, nas faculdades, nas escolas, e também, num segundo momento, a questão, a temática do litígio estratégico, né? Então, isso foi um tema que foi objeto de um seminário lá na OAB Paraná, na Comissão de Direito Internacional, a qual eu e a professora Juliana integramos, fazemos parte. Enfim, então é justamente fazer aqui esta análise para vocês. Lembrando que aqui eu fico feliz, né, de ver alguns hoje colegas que foram meus alunos aqui como professores, então a Juliana, o Rogério, que foi meu aluno do mestrado, o Jefferson Teodorix, que foi meu orientando na graduação, e a Andréia Vaz, que foi também minha orientanda no mestrado do Unibrasil. Deve ter algum outro também aí. E naturalmente, acho que no começo do curso do Dom Bosco aqui, pelo professor Guia da aula aqui, ele está licenciado. Então eu me recordo que, na verdade, eu até fui convidado na época para lecionar aqui no Dom Bosco, Direito Internacional, mas enfim, não foi aquela vez que deu certo, mas aí estão com outro professor melhor, que é a professora Juliana, que daí eu acho que você acabou assumindo daí, né, há mais de 5 anos, alguma coisa assim. Então vejam, quando nós falamos aqui, pessoal, sobre o direito internacional, nós temos o curso de Direito Internacional muitas vezes como uma disciplina abstrata, ou seja, aquela disciplina que nós vamos analisar os conflitos internacionais, nós vamos analisar justamente a atuação da ONU, nós vamos analisar o Tribunal Penal Internacional, Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ou seja, aquele direito internacional tradicional que nos é ensinado nas faculdades de direito, muitas vezes ele não atrai a atenção do acadêmico, né, a atenção do aluno. Isso por quê? Porque, de um lado, isso se aplica não só em relação ao direito internacional, isso se aplica também em relação às demais disciplinas do direito. E ao trabalharmos nessa questão, o que nós colocamos? Falta aliar a teoria à prática, né? Então, este é um dos grandes problemas aqui do nosso curso de Direito, que, enfim, é o que vocês sabem, ele é conteudista e formalista. Ou seja, nós temos lá aquelas aulas palestras, como nós estamos aqui, né, um professor falando, um palestrante falando e vocês anotando, absorvendo conhecimento, etc., naquela posição passiva. Então, se o professor está aqui na frente ou ele está no púlpito aqui, ele está acima de vocês e aquilo que o professor fala, ou aquilo que o professor ou aquilo que o palestrante fala é uma verdade absoluta. Muitas vezes ele pode estar falando uma besteira total. Então, mas esta posição de passividade, quando se está numa mesa, num aspecto formal, nos dá esta sensação, né? Esta sensação de distanciamento. Então, naturalmente, este formato de evento aqui, que é organizado pelo Rogério, ele procura trazer, né, trazendo os alunos ao debate, trazendo as mídias sociais, etc. Ele é interessante. Por quê? Porque ele permite esta aproximação e ele permite o debate, né? Até porque num primeiro momento dessa nossa fala, em que nós vamos trabalhar com a questão do ensino do direito,
com o ensino do direito internacional, surge a necessidade, quando o Rogério aqui me convidou para essa palestra, naturalmente uma inquietação metodológica e uma inquietação profissional que nós temos de como nos apropriarmos desse instrumental, dessa ferramenta, digamos assim, que é o direito internacional, né? E especificamente que são os direitos humanos, já que nós vamos falar sobre os direitos humanos, na seara ou no campo profissional, né? Ou seja, no dia a dia do advogado, no dia a dia do juiz, no dia a dia do docente e do pesquisador, né? Vocês, futuros pesquisadores, né? Futuros pesquisadores, alunos de especialização, mestrado, etc., ao desenvolverem uma pesquisa acadêmica, é necessário aqui que vocês pensem no resultado prático desta pesquisa, ou seja, para que aquele artigo científico, né, qual é o resultado, digamos assim, daquele artigo científico ou daquele produto final que vocês vão produzir, daquela pesquisa, para a sociedade. Então aqui vocês têm vários cartazes, por exemplo, vários pôsteres, né? Então estes pôsteres aqui, eles têm um objetivo, né? Como foi colocado ali pelo professor Rogério Borne, contribuir para a formação do pensamento da disciplina ciência política, construção do Estado. Ok. Pois bem, quando nós falamos sobre o direito internacional, né, nós podemos trabalhar com a questão da construção do direito internacional, do histórico do direito internacional, da criação da ONU, etc. Mas, muito bem, estas questões, estas conclusões, nos levam a qual realidade? A qual realidade aplicada, por exemplo, na nossa prática, na nossa praxis aqui no Brasil, né? Porque quando eu brinco com os meus alunos da graduação, e ontem eu estava falando sobre o direito da guerra e o direito internacional, Cruz Vermelha, direito humanitário, a ilegalidade da guerra, a atuação do TPI, do Tribunal Penal Internacional, ou seja, temas abstratos dentro do direito internacional, né? E ali, naturalmente, o que eu coloquei para eles no primeiro dia de aula foi o seguinte: olha, nós não vamos resolver o problema do mundo, né? Ou seja, é claro que é importante aqui analisarmos e questionarmos o conflito na Síria. Essas questões elas podem repercutir no mundo, etc. Os julgamentos existentes dentro do TPI, dentro do Tribunal Penal Internacional, óbvio que sim, claro que sim, porque isso se reflete dentro da ordem jurídica mundial. Entretanto, a nossa preocupação, enquanto advogado, enquanto pesquisador, né, enquanto professor, é justamente de procurar trazer esta realidade para o nosso dia a dia. Ou seja, como que uma violação aos direitos humanos pode impactar no nosso ordenamento jurídico, ou pode impactar no nosso dia a dia, né? Quando nós falamos sobre ameaças à segurança e à paz internacional, quando nós falamos, por exemplo, sobre a crise na Síria, isto gera alguma repercussão aqui para o Brasil? Óbvio que sim. A questão do tráfico de pessoas, a questão do tráfico humano,
tá? A questão de migrações, né? Trabalho escravo. Opa, nós vamos ter repercussões práticas aqui no Brasil. Mas a questão é a seguinte, qual deve ser o... Então aí nós temos algumas posições, né? Qual vai ser o posicionamento do governo, ou qual será o posicionamento dos estados e das organizações internacionais sobre esse tema? Tudo bem, é algo um pouco abstrato, né? Dentro deste questionamento, nós não encontramos uma resposta concreta. Da mesma forma, se eu trabalho a seguinte pergunta, o Brasil ele é condenado dentro do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Essa decisão vai ser cumprida pelo Estado, né? Aí nós vamos falar da efetividade do direito internacional. E mais do que isto, será que os Estados cumprem com as decisões internacionais? Tá? Mas, tudo bem, vamos lá. Isso ainda é algo muito abstrato, né? É algo muito abstrato e que está, de uma certa forma, um pouco longe da nossa realidade. Isso está um pouco longe do nosso dia a dia, até porque, pessoal, nós não estamos acostumados nos cursos de graduação a pensarmos, a estudarmos o direito ou a produzirmos a pesquisa a partir de um resultado prático. Ou seja, aquele estudo que eu realizo, né, aquele estudo que eu estou realizando, né, e mesmo a abordagem aqui do professor, muitas vezes é uma abordagem formal, né, ou seja, ele vai para a sala de aula, ele dá o seu conteúdo e ponto. Mas o professor, ele tem uma postura passiva, né? Então o professor, aqui incluo todos aqui, viu, Rogério? Viu, Juliana? Incluo todos aqui, os professores, todos nós. Nós temos aqui uma postura passiva, né? Por quê? Porque nós não procuramos trazer ao aluno, ou demonstrar ao aluno, o resultado prático daquela aula, né? Então, qual o resultado prático em termos de aplicação daquele conteúdo? Isso se aplica a todo mundo. Professores, a alunos, aos gestores de curso, aos diretores de curso, porque essa não é a nossa realidade, né? Então, isso vem desde o ensino médio e assim por diante. E aí, quando o advogado, quando o aluno vai realizar o Enem, por exemplo, ele tem uma dificuldade. Porque ele não consegue aliar muitas vezes o ensino teórico àquela prova que busca uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade. O ENAD é a mesma coisa. A OAB, muitas vezes, na prova prática, da mesma forma. E todas essas questões, elas vão repercutir na advocacia dos direitos humanos, por exemplo, né? Ou do direito internacional. Porque a questão é a seguinte, todo aquele conhecimento, né, que nós temos, ou que nós deveríamos ter, né, porque o nosso curso ele é extremamente generalista, o direito, né, que nós deveríamos ter, o que nós pensamos que temos, né, mesmo professor, alunos, como é que nós vamos aplicar? Muitas vezes sequer é aplicado, né? Então, nós temos que começar a pensar o direito e começar a pensar o direito internacional e os direitos humanos aqui de maneira interdisciplinar, né? Nós não podemos entender o direito como uma disciplina, o direito internacional como aquela caixinha
que eu só vou estudar no 8º período, no 9º período, 7º período, não sei, né? Mas o direito internacional, hoje em dia, ele vai ter repercussões em várias áreas do direito, né? Então, quando nós falamos aqui sobre ensino, né? Então, no caso do ensino, o professor ele deve procurar aliar a teoria à prática. No caso da pesquisa, né? Produção de artigos científicos, de repercussão que possam chegar dentro do sistema interamericano, tá? Muitas vezes como mecanismo de pressão, Lei Maria da Penha. Ou seja, eu posso, em resumo, eu posso direcionar a minha ação, tá? Desde a petição inicial, etc., para apontar pela aplicação do direito internacional, né? Apontando para a aplicação do tratado. Então, na petição, eu relaciono o quê? Os fatos, a normativa, a norma do tratado, o artigo 5º da Constituição. Isso me possibilita a interposição de um recurso extraordinário, etc. E, eventualmente, essa questão, eu posso apresentar uma petição à Comissão Interamericana. Se a Comissão Interamericana vai analisar ou não vai, eu não sei, mas isso pode ter uma repercussão. Tá? Isso pode trazer um impacto, pode trazer uma repercussão para a sociedade. Então, vejam, o direito internacional hoje é uma realidade. Tá? Então, cabe a nós aqui conhecermos todos esses instrumentais no sentido de como interpretar e como aplicar o direito internacional e os direitos humanos. Então, em resumo, quando nós falamos aqui sobre o exercício da advocacia ou a atuação do profissional do direito nos direitos humanos, né, o tema ele ficou um pouco repetitivo, mas justamente é um tema para chamar a atenção de vocês. Ou seja, aqueles que já tiveram a matéria, aqueles que vão ter a matéria, aqueles que cursam outras disciplinas, deem uma olhada no direito internacional. Porque tratado ratificado é tratado que deve ser cumprido pelo Estado. Tá? Nós não estamos falando do outro mundo. Eu não estou falando da crise de fome existente na África, etc. Que nos afeta, é problema, claro que sim, crise no meio ambiente. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos no planeta Terra, não sei quando nós vamos para Marte, etc. Não estou falando de coisas abstratas, não, estou falando do dia a dia. Tá? E isso não é colocado, nós não nos apercebemos disso. Tá? Então, obrigado. O professor Eduardo e eu temos uma história muito interessante, né? Nós nos conhecemos. É uma história profissional, não uma história É uma história de amizade muito interessante, né? Eu conheci o professor Eduardo praticamente no mestrado, né? Isso. E no meio das nossas conversas, ele estava falando do avô dele, que era Dirati. Pronto, tocou no coração, o barão. O avô do pai, né, também nessa hora, né? É o fundador da cidade lá. Tocou no... Era amigo do meu pai, né? Eu acho que é. Meu pai era sapateiro, tinha uma história do sapato interessante. Isso, né? E a amizade foi crescendo até hoje. Fizemos alguns eventos na Comissão de Direito Internacional. Sim. Fizemos um evento, praticamente. E eu achei muito interessante, além do conhecimento do professor Eduardo, ele está aqui com vocês. Então, eu vou chamar a Adriana e a filha dela, Flávia, as duas são minhas alunas da mesma turma, para fazer uma homenagem para o professor. Professor Eduardo, uma das políticas do Sábado do Saber é trazer as vertentes do direito, ou seja, contempla os acadêmicos
que se propuseram a dedicar um dia a mais na sua formação com palestrantes que trazem conhecimentos importantes, que fogem do senso comum e que não encontrarão facilmente nos cursos de aperfeiçoamento. Esta edição do Sábado do Saber foi vocacionada a integrar os acadêmicos aos mandamentos do direito internacional, imprescindível em períodos de globalização, integração e movimentos migratórios. Nas palavras do professor Eduardo, na obra União Europeia e Multiculturalismo, com a evolução do processo de globalização, surgem os movimentos migratórios e os valores culturais de determinada comunidade acabam por se confundir com valores de outros povos, que passam a conviver dentro do mesmo espaço. Em nome dos acadêmicos do Centro Universitário Dom Bosco, temos muito a agradecer pelo tempo a nós dedicados. E como se agradece no mundo globalizado, thank you, vielen Dank, merci beaucoup, muitas gracias, molti grazie, dziękuję. Enfim, muito obrigado, professor Eduardo, por nos brindar com seus valorosos conhecimentos. E saiba que a família Dom Bosco está sempre de braços abertos para receber. Obrigado. Sempre nós temos nossos colaboradores, o pessoal da filmagem, são todos que trabalham aqui são alunos e voluntários, né? E sempre a gente homenageia alguém, e dessa vez vou pedir permissão para homenagear um dos nossos colaboradores, né? Falei para vocês que a Dani, ela estava nos 10 sábados do saber. A Dani, ela brigou comigo, ela resolveu problemas sérios para mim, né? A Daniela, além de colega, é uma grande amiga, tá? É uma grande amiga. E eu conversei com a Ana, colega dela da noite, e a Ana disse assim, né? Quem ia ficar hoje de manhã era a Ellen. Mas a Daniela disse, não, amanhã eu venho, porque amanhã é o sábado do saber. Então está aqui. Ai, professor! participar do Sábado do Saber, ajudando o professor aqui, né? Ele faz tudo com dedicação e é muito gratificante assim, poder ajudar. Parabéns, professor. Eu espero contar por muito tempo com a alegria, com a disposição e com a sempre ajuda, a eterna ajuda da Dani. A Dani é mais do que colega, como eu falei. A Dani é minha amiga, né? É a única pessoa dos 10 sábados do saber, né? Frederico lembra. Frederico fez o primeiro sábado do saber. E a Dani estava aqui. Vai continuar. Obrigado. O Centro Acadêmico Silvio de Sal Venosa está selando uma parceria com o Sábado do Saber. E eu vou dar uma palavrinha rápida para o Leonardo, para saudar esse momento que para nós é importante. Desde o segundo Sábado do Saber que nós não tínhamos mais essa parceria. E o Leonardo agora voltou, depois de alguns eventos fazendo junto, com a parceria com o Centro Acadêmico. Oi pessoal, bom dia a todos aí, obrigado pela presença. Vocês sabem, a gente passou em todas as salas aí no período da manhã, no período da noite, então obrigado a todos que vieram. Essa é só um dos starts que a gente está fazendo junto com o professor Rogério Borne, e a gente conta com a parceria de todos para qualquer opção de evento que vocês venham a ter, para a gente poder estar trazendo para vocês aí. E o Centro Acadêmico fica à disposição para qualquer assunto que vocês venham a ter em relação à faculdade, ao curso, a qualquer expectativa que vocês tenham em relação ao curso que vocês estão prestando aí, ok? Obrigado. Só para avisar, esse aqui é o nosso representante do Centro Acadêmico que vai estar debatendo com vocês aí, tá? Valeu.
Bom, primeiramente eu passo a palavra para a aluna Delma Gomes Campos Silva, para fazer a primeira pergunta. Bom dia a todos, bom dia professor Eduardo, professor Rogério, colegas. Professor Eduardo, eu gostaria que você nos acrescentasse ali que se você considera, por exemplo, uma eterna e imutável busca de dar a cada qual o que é seu de direito. Se é imprescindível a atuação do profissional da advocacia, né, como instrumentalizador, né, e intérprete desses dispositivos em busca do direito ao homem, como forma de gerar segurança jurídica nessas relações. Delma, de fato, então, hoje, enfim, o que nós procuramos trazer para vocês aqui foi uma reflexão, né? Nós entramos aqui num curso de Direito, qual é a nossa expectativa, né? Maravilha, porque hoje, porque na época, quando eu fiz lá a faculdade de Direito, eram 3 instituições, né? Então, na época havia uma concorrência, quando eu fiz em 92 era 11 para 1 na PUC. Não tinha nem exame de ordem, nem monografia. Né? Era mais fácil, etc. Não, hoje o mercado ele é pior, o mercado está pior. Por quê? Porque nós vemos inúmeras faculdades, né? Isso inúmeros cursos de direito. Então hoje a faculdade muitas vezes ela não tem como filtrar, porque é uma questão de mercado, né? Então tem essa questão, tem muitos profissionais que têm essa expectativa de exercer a advocacia. Nós temos um problema quando nós falamos na questão do ensino também, que é o EAD no direito, né? Que é uma tendência, né? E por outro lado, os cursos tecnólogos. O que é o tecnólogo em direito? Ninguém sabe, o cara vai ser um auxiliar. Bom, então, o que isso tem a ver com a tua pergunta? Tudo, porque até como eu estava, que é o contador lá, qual é teu nome? Jorge. Como eu estava comentando com o Jorge, naturalmente é claro que o ensino do direito, eu estudo na faculdade A, na B, na C, na D, ok. Todas podem ter excelentes professores, ótimos professores, mas vai depender do aluno, isso é verdade, né? Então, óbvio que o aluno ele tem que sair da postura passiva, né? O aluno tem que ir atrás do conhecimento, né? E o professor está lá à disposição. Ontem eu estava dando aula numa outra instituição e é bacana quando o aluno vem conversar com você, demonstrando as inquietações, as inquietudes, ou sobre temas mais abstratos ou sobre temas mais concretos. Então, naturalmente, que o advogado, o profissional do direito, ele é essencial, né, para a defesa aqui dos direitos constitucionais, né, até porque o advogado ele é um profissional essencial aqui à justiça, né? Mas naturalmente que para tanto o que é importante? Para tanto é importante aqui a boa formação, né? A boa formação que depende naturalmente das faculdades de direito, dos professores mais do acadêmico, né? Isso é importante. Por quê? Porque porque no Brasil nós vamos ter praticamente 1 milhão de bacharéis em direito, 1 milhão de advogados. Vão se destacar os melhores, obviamente, né? E naturalmente muitos cursam hoje o direito como um curso complementar. Por exemplo, eu já advoguei, somente me dedico à parte acadêmica. Por quê? Porque mesmo o serviço de advocacia tradicional, vou abrir meu escritório, etc., isso está esgotado, né? Isso não é mais o modelo, não é mais o perfil de mercado, né? Então hoje muita gente qual é o perfil? Ou a questão de um segundo curso, é excelente como um segundo curso, uma complementação,
Tem também a expectativa de um concurso público, né? Mas aí o curso de Direito é uma etapa, né? E aí tem um outro preparo também, né? Mas em resumo aqui, naturalmente que o advogado, eu diria o bom advogado, assim como o bom professor, o bom médico, o bom funcionário, eles são essenciais. E aqui nesse ponto, o advogado ele é essencial, né, para a prestação da justiça, com certeza, né? Daí a importância de nós trabalharmos com esses instrumentais. Agora eu passo a palavra para o Arthur Ferreira. O Arthur é do curso de Psicologia, que é o curso homenageado nessa edição do Sábado do Saber. Bom dia, primeiro, né, agradecer pelo convite do professor Born. Pensei em fazer um curso de Direito, larguei e fui para Psicologia. Então eu acho que uma pergunta não cabe, mas uma reflexão sobre justamente o ensino. Durante o curso de Psicologia nós aprendemos muito sobre o ensino e sobre a autonomia no ensino. Eu acho que isso deveria pregar. E também uma visão, digamos assim, os alunos, em como um todo, quando aprendem, é necessário se ver no que está aprendendo e não só meramente reproduzir. Eu acho que o que acontece, não só no curso de Psicologia de Direito, a gente começar a só fazer o que é protocolado para nós. Eu acho que seria necessário nós lermos e nos vermos aqui no que estamos lendo e conseguir reproduzir como parte de nós e não como meramente uma informação. Eu acho que se você quiser discorrer um pouco mais sobre isso. Arthur, né? Justamente, Arthur, aí entra a questão da autonomia do estudante, entra a questão, enfim, que eu deixei subliminarmente aqui para vocês, mas é o ponto aqui que o Arthur coloca, a questão da metodologia ativa, né? Ou seja, o aluno tem que sair daquela posição de passividade, né? Então, é porque isso vai fazer a diferença para o futuro profissional, né? Não somente na área de direito, psicologia, medicina, etc., né? Mas naturalmente que aqui, tanto o curso quanto o professor, ele deve ser o motivador, né, de trazer o aluno para a sua disciplina, naturalmente de demonstrar ao aluno que, ao menos de toda aquela carga de conteúdo, alguma coisa ele vai poder abstrair, alguma coisa ele vai poder aprender, né? No direito internacional, este semestre, qual foi o meu desafio? Quero que vocês... eu quero que os meus alunos, que foi o que eu trouxe para vocês aqui, eu quero que vocês vejam que é possível se aplicar o direito internacional na prática. E como é que nós vamos aplicar o direito internacional na prática? É vivenciar, ou seja, procurar analisar casos, etc., em que nós vamos elaborar pareceres ou argumentos de maneira a defender a aplicação do direito internacional. Então, aqui na psicologia, por exemplo, né, a questão de simulações, vamos imaginar assim, né, de clínicas, alguma coisa assim. Mas isso é necessário. Então, é necessário que, principalmente, o aluno aceite este desafio, mas mais do que isso, é necessário que o professor ele também se transforme, né? Porque é muito cômodo aqui para o professor ele ministrar o seu conhecimento, ele não ser questionado, né? E ele não tem esse desafio de pensar ou de surgir alguma pergunta que ele não sabe. Também tem essa questão da segurança e da insegurança daquele que está lá na frente transmitindo conteúdo, né, numa aula passiva, né, numa aula expositiva, né, em que o aluno é a plateia, o professor aqui é o ator, digamos assim. Não, o professor ele tem que dialogar, né, é essa a questão. É isso que nós não estamos acostumados, né, e para mim também é um desafio, né, e tem outros locais, que não é o caso de citar, que estão trabalhando com isso. Eu acho que mesmo aqui no Dom Bosco vocês já têm alguns professores que trabalham com isso, né, de uma forma ou de outra. Existe uma tendência hoje, não sei se para o bem ou para o mal, né, mas decorre da própria
do desenvolvimento tecnológico, né? Então, tem N alternativas aqui, isso é essencial. Bom dia, professor. Eu estive conversando com a professora de Direitos Humanos essa semana e ela comentou que levar questões para a Corte Internacional é bastante oneroso. E a gente percebe que constantemente tem direitos humanos sendo violados aqui no Brasil. Então, o que eu queria saber é se existem critérios de seleção de questões a serem levadas à corte e se depois de debates, enfim, existe algum método de coação para se tornar efetivo as decisões aqui no Brasil. Tá. Qual é o período que você tem em direitos humanos? É que eu estou tendo direitos humanos da mulher agora. Eu já tive direitos humanos, acho que no quinto período. Tá. Bom, então você fez a pergunta, mas você sabe a resposta, né? Mas é sempre interessante a gente colocar. Vejam, existem, é claro que existem violações aos direitos humanos diariamente, né? Qualquer esquina, etc. A Corte Interamericana ou as jurisdições internacionais, elas não devem ser vistas, conforme a gente sabe, como uma instância recursal às jurisdições nacionais. Até porque no direito internacional nós temos tribunais internacionais ou sistemas jurisdicionais que são criados pelos Estados. Então, no sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, primeiro o Estado aceita como obrigatória a jurisdição da Corte. E a jurisdição da Corte Interamericana, ela vai atuar nos casos de violações ao Pacto de San José da Costa Rica, ou seja, quando o Estado, por uma omissão ou por uma ação ou por uma omissão do juiz ou de um agente público, violar, desrespeitar o Pacto de San José. Tá? Naturalmente que não são todos os casos que chegam à Corte Interamericana, porque são casos são pouquíssimos casos que chegam à Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Digamos assim, casos que possam ter relevância, né, dentro do país e dentro do sistema interamericano. Ou casos específicos em que esses casos foram bem instruídos e chegaram à primeira comissão, depois à corte. Primeiro, no plano internacional, no plano interno, né, a jurisdição, ela visa satisfazer o quê? A pretensão do indivíduo, né? No plano internacional, aqui o fundamento é responsabilizar o Estado internacionalmente por violação a uma norma de direito internacional. Ou seja, o Estado comete um ilícito internacional, logo o Estado deve ser responsabilizado. Para que ele possa ser responsabilizado, eu tenho que apurar essa responsabilidade internacional. O Estado tem culpa ou não. Aí eu vou ter a sentença, né? E essa sentença pode repercutir numa mudança legislativa, numa revisão da coisa julgada, o caso da guerrilha do Araguaia, que não é o caso da gente comentar aqui, no pagamento de uma indenização à vítima e assim por diante. A maioria dessas decisões, elas não são cumpridas pelos Estados na sua totalidade. E toda essa matéria, se vocês entrarem no site da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês têm também um passo a passo de como ter acesso ao sistema interamericano. Falando especificamente aqui dos requisitos, óbvio que existem requisitos processuais, que são aqueles que eu comentei, que entra justamente dentro da temática litígio estratégico. Quais sejam o prévio esgotamento das instâncias jurisdicionais locais, né? Ou seja, o caso ele deve ter sido analisado pelo judiciário, etc. E mesmo assim deve ter ocorrido a violação aos direitos humanos ou uma demora na prestação jurisdicional, ou muitas vezes a inexistência de um recurso específico.
para a tutela daqueles direitos. Então, o indivíduo ele vai apresentar a sua petição à Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana vai investigar, vai analisar, poderá encaminhar observadores para colher provas na jurisdição ou no estado denunciado. O estado denunciado ele vai apresentar aqui a sua defesa, as suas razões, a comissão vai propor uma solução. O estado pode acatar ou não. Se o estado não acata, a comissão irá analisar se esse caso poderá chegar à corte. Mas aí são critérios políticos também, né? São critérios políticos, ou seja, os casos que têm maior relevância, maior impacto, chegam à Corte Interamericana. E naturalmente que este processo ele é um processo oneroso, até porque as audiências, tudo bem que a Corte Interamericana ela pode realizar audiências fora dos locais, né? Fora da Costa Rica, mas é um processo custoso em que as testemunhas são ouvidas na Costa Rica, as vítimas também, né? E naturalmente as vítimas, etc., são representadas por ONGs, por escritórios especializados, né? Agora, mais uma vez, nós não precisamos chegar ao sistema interamericano, né? É se utilizar da jurisprudência da Corte Interamericana nos nossos julgamentos, nas nossas petições, ainda que as jurisprudências não tenham caráter vinculante, não é o caso que a gente falar de controle de convencionalidade, etc. E também tem um outro detalhe importante, que eu não vou entrar aqui, mas as opiniões consultivas da Corte, né, que não tem caráter obrigatório. Mas é o advogado, assim como qual é teu nome? Como a Delma colocou, é o advogado como função essencial da justiça se apropriar desses instrumentos. Eu passo a palavra agora para o representante do centro acadêmico, Pedro. Bom dia a todos, né? Eu tenho uma pergunta que segue o mesmo, faz a seguinte da nossa colega, que ela perguntou se existe alguma sanção, uma coação, né, nos casos de violação dos direitos humanos. Mas, no nosso caso, é uma pergunta bem objetiva, bem direta, né? Nos nossos casos, nós temos uma repercussão muito mais internacionalizada da violação dos direitos humanos de uma minoria aqui no país, pelo que eu percebo, não sei se todo mundo concorda comigo, mas no caso de uma minoria, casos particulares, como o caso da Fazenda Serra Verde, foram casos análogos de escravo, uma omissão do Estado, o Estado foi condenado. Esse caso dos advogados que estão querendo se candidatar sem partido político também são uma minorias. Então, tem uma repercussão muito maior. E no caso do direito internacional público, que agora bem na atualidade, que é a nossa reforma trabalhista que entrou em vigor ontem e vai passar a valer segunda-feira, é uma questão pública, totalmente nacional, de âmbito, uma magnitude enorme. A OIT, a OEA já se manifestaram que não aceitam alguns direitos, algumas violações de direitos humanos que estão inerentes, né, estão inseridas na reforma. E por que então que, a minha pergunta fica, né, assim resolvida, por que então os casos particulares são de uma magnitude maior e os casos públicos, que deveriam ser de uma magnitude maior, não tem tanta relevância, não tem tanto impacto perante o direito internacional, né? Então, fica... Qual é o teu nome? Pedro. Tá, Pedro, só complementando aqui, até me esqueci, sanções. Na verdade, essas decisões são efetivas ou não. Que até você complementou e reforçou, faltou aqui. A jurisdição internacional é diferente da jurisdição interna. O juiz exerce a jurisdição. Se o particular não paga, o Estado executa, né? No direito internacional, essa sanção é diferente, como vocês sabem. Cabe ao próprio Estado
cumprir com essa decisão. Então a Corte Interamericana ela vai realizar um monitoramento no cumprimento dessas decisões. E se o Estado não cumpre, relatório na OEA. Esse tema ele vai ser debatido lá e publicizado na OEA, mas não há um mecanismo de sanção efetiva como no direito interno. É a lógica do direito internacional. Pedro, aqui primeiro eu gostei da camisa, tá? Bom gosto. Isso. Veja, você coloca aqui uma questão, casos com notoriedade pública e casos menos importantes. O que você entende como um caso de notoriedade pública? Você deu o caso do exemplo de direitos humanos, só para a gente ver. Sim. Direitos humanos, eles têm... Bom, a gente já tem na faculdade diversas palestras, né, que a gente passa a frequentar. A gente vê que direitos humanos, eles têm uma notoriedade pública por natureza já. Sim. Direitos humanos, eles são a base, a dignidade da pessoa humana, por exemplo, é uma das bases da nossa Constituição. Mas ali você colocou uns casos seriam mais importantes que outros, só para entender a tua pergunta. Eu trouxe a questão dos particulares, da minoria, em que nesses casos internos nossos aqui, que nós estamos vendo, não conheço muitos externos, eu peco nisso, vou assumir. Mas nos nossos casos, os direitos da minoria, das minorias... Chegam à corte. Chegam à corte com uma maior magnitude. Tem vários casos aqui no Paraná, 7º Garibaldi, escutas telefônicas, omissão do juiz, casos mais particulares que chegam à corte e outros casos não, né? Massacre de presídios, etc. É justamente essa questão, será que, como você coloca, violações aos direitos humanos ocorrem todos os dias, mas nem todos os casos eles chegam à corte. E se esses casos naturalmente chegassem à corte ou ao sistema interamericano, não haveria como julgar, por falta de uma estrutura, né? Por falta de recursos financeiros, inclusive. Naturalmente que o sistema interamericano e aqui a Corte Interamericana, ela vai julgar, ela pode julgar qualquer questão, qualquer tema que envolva violações dos direitos humanos. Então é uma questão de sucesso, digamos assim, uma questão argumentativa, uma questão de êxito da parte de instruir bem o processo e de estarem presentes os pressupostos processuais, né, no plano internacional para o caso ser decidido na corte. Essa questão. Naturalmente, quando nós vamos falar de questões trabalhistas, etc., é necessário o que? É necessário esta conscientização de que, para que um caso possa chegar na Corte Interamericana, eu tenho que cumprir os pressupostos processuais. Eu não conheço os casos, você vê por que é o caso 7º Garibaldi, o caso Damião Chimene. Eu não estudei o processo em si, não li a sentença. Mas, enfim, isso por quê? Porque o processo foi instruído corretamente. Porque demonstrou-se lá na comissão que houve violação ao pacto, porque na petição inicial, vamos imaginar, o advogado fez essa vinculação. Começa desde o começo, nós vamos ver desde o início do processo. É necessário. Mas naturalmente que o sistema interamericano, vamos lá, o sistema interamericano é uma via. É possível essa tutela no sistema global de proteção dos direitos humanos? Também é possível. Mas é necessário também essa instrução, né? Questão processual. Oi? No caso público, a magnitude não devia ser maior, mesmo existindo uma questão processual, já que vai afetar o direito da maioria, no caso, vai violar os direitos humanos de uma maioria e não de uma minoria? Não, Eduardo, só um pouquinho. A Nayara quer complementar a mesma pergunta. Eu acho que o que ele está querendo dizer é no sentido
o interesse da coletividade deveria ser, prevalecer perante o indivíduo, não é isso? Tá, veja, vamos lá. Concordo, tá? Todavia, mais uma vez, isso posso estar errado também no meu posicionamento. Mas quando a gente fala sobre o acesso à jurisdição internacional, vai ser o que se busca? A responsabilidade internacional do Estado por violação ao tratado. Tá? Então, esta é uma questão que a gente tem que ver. Tá? Porque a jurisdição internacional, ela é excepcional. Tá? Ela é complementar, ela é subsidiária, porque é o Estado que deve julgar. Tá? Então, é essa questão que a gente tem que observar. Por exemplo, só para a gente compreender melhor, quando a gente fala sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que não se aplica aqui, nesse exemplo, que o TPI ele vai julgar crimes de guerra, genocídio, crimes de lesa humanidade, a jurisdição do TPI ela é complementar. O Estado deve julgar, o Estado que tem a preferência do julgamento, é o Estado que tem o dever do julgamento. Tá? Então, neste caso, é o Estado que tem que julgar. Então, naturalmente que, fazendo uma comparação no sistema interamericano, tecnicamente, o que vai se buscar é responsabilidade internacional do Estado, né? Por violação aos direitos humanos. E, óbvio, essas violações aos direitos humanos podem atingir uma maioria, né? Mas, muitas vezes, a corte ela pode se preocupar com violações aos interesses de uma maioria? Pode, mas essa violação ela vai surgir em um caso concreto. Né? Trabalho escravo, por exemplo, condições análogas a de escravo. Vai ser analisado num caso concreto. Né? Queiramos ou não. Então, é essa a questão. Entendi a tua pergunta. Ficou mais claro, mas nós temos que pegar o caso em concreto que vai ser analisado. Tá? Oi? Não, é um caso concreto, mas daí é diferente, veja, daí é diferente. Esse caso em concreto que é analisado pode refletir se o Estado cumpriu, se o Estado cumprisse a decisão em várias questões. Seria, por exemplo, o caso da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Isso. Exatamente, porque o Estado cumpriu. O problema é o da efetividade. O problema não é da corte. Eu vejo, invertendo. O problema é que o Estado não observa as decisões, os juízes não observam os tratados e não aplicam. Essa é a questão. Né? É trazer para a realidade, né? Porque a tua pergunta ela é importante, óbvio, mas se a gente procurar analisar de uma outra forma, trazer para a prática, a gente consegue entender. Né? Então, para evitar isso, vamos fazer a nossa parte. Né? É uma outra forma, não sei se eu estou correto ou não. Tem várias formas aqui da gente analisar. Eu posso criticar a Corte Interamericana, óbvio, tem as suas falhas, etc., não é um sistema democrático, mas, em termos de aplicação, vamos aplicar o direito internacional. Obrigado. Sim? Eu gostaria, assim, só de falar, que o professor considerasse uma questão. Se a gente for considerar a repercussão e a força que esses mecanismos internacionais ele tem, né, de julgamento da Corte Interamericana, direitos humanos e todos os outros. O professor acredita que os tratados internacionais em si, ele pode ser ou deve ser um aliado aos advogados, né, quando para ser alegado no âmbito interno aqui, na busca e na garantias abarcadas pela Constituição a um direito das pessoas, ele deve ser utilizado ou pode ser utilizado para dar mais efetividade a essas questões? O advogado deve ou tem que aplicar a lei? Ele deve, né, porque daí ele deve aplicar a lei. No ordenamento jurídico brasileiro, de maneira geral, não aquela tese da teoria, se o Estado ratificou o tratado, o Estado tem que cumprir o tratado? Logicamente, eu acredito que sim.
Então, se o juiz não aplicar o tratado, o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente. Então, dentro dessa brincadeira aqui, eu vejo como um instrumento. Ele deve aplicar o tratado, porque o tratado ratificado é tratado vigente no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, ele deve ser aplicado. Agora, naturalmente, aí dependendo da tese que nós, dependendo do posicionamento do cliente, né, que a gente vai defender, né, em termos acadêmicos, na tua pergunta acadêmica, deve aplicar o tratado, obviamente, né, em qualquer situação. Agora, em termos práticos, na defesa do meu cliente, eu vou buscar a melhor tese, né? Tá? Mas ele deve aplicar. É por isso que a pergunta, né, nesse sentido é porque no âmbito interno, das questões internas aqui, né, que eu vejo que às vezes tem uma grande dificuldade em se aliar a esses tratados e buscar isso por dentro dos processos e entendimento dos nossos tribunais também. Entendeu? Exatamente, mas isso é por uma falta de domínio, uma falta de compreensão. Muitas vezes o judiciário se utiliza do tratado não como norma a ser aplicada diretamente, mas como fundamento para a aplicação de uma lei, por exemplo. E por que não aplicar diretamente o tratado? Então ele deve sim ser aplicado. Ou de uma outra forma, o juiz deve também aplicar o tratado, né? É faculdade do juiz ou ele deve aplicar? Não, ele deve aplicar. Com certeza a resposta é sim. Tá? Obrigado. Bom, professor, agora nossos alunos repórteres estão no Campus Marumbi com algumas perguntas dos alunos de Direito e de Psicologia. Bom dia, Tawane. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, professor Rogério. Bom dia a todos. Eu estou aqui com a acadêmica de Direito Franciele, do 10º período, e ela tem uma pergunta. Bom dia, professor Rogério, bom dia, professor Eduardo. A minha dúvida é como um indivíduo pode ser indenizado por um dano causado por um agente de Estado estrangeiro? Muito obrigada, e agora a gente fica com o nosso colega Johnny Paz, lá na biblioteca. Bom dia, Tawane, bom dia, professor Eduardo, bom dia, professor Rogério. Estou aqui com a aluna Iris, que também tem uma pergunta para fazer. Bom dia a todos, bom dia, professor Eduardo. Como estamos falando de direito internacional, como fica a situação dos brasileiros que estão indo para Portugal? Agora eu passo para a Caroline Cunha. Bom dia, professor Eduardo, bom dia, professor Rogério, bom dia a todos presentes em mais um Sábado do Saber. Estou aqui na Clínica Integrada de Psicologia com o acadêmico do 4º período do curso de Psicologia, pois ele tem uma dúvida ao nosso palestrante. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Professor, tendo em vista a revolução tecnológica que estamos passando nos dias de hoje, eu queria perguntar se alguns dos acadêmicos em direitos internacionais, de direitos humanos internacionais, existem alguns projetos de inclusão das minorias no mundo digital nos dias de hoje. Obrigado. Obrigada. Caroline Cunha, para o Sábado do Saber. Muito bem. Vamos nos lembrar das três. Então vejam, inclusão das minorias no mundo digital. Esta acaba, digamos assim, uma pergunta um pouco mais genérica, e é claro que a internet, ela é um instrumento, ela é um instrumental aqui para a execução dos direitos humanos, né? A inclusão das minorias, mas quais minorias, né? Então, uma pergunta um pouco ampla, né? Mas quando nós falamos sobre minorias, o que nós vamos entender por minorias? O que o direito internacional entende por minorias? Minoria é o conjunto de pessoas ou de indivíduos que não têm acesso a um determinado direito. Tá? Então, a questão do sistema de cotas, né? Uma política pública aqui de acesso de inclusão social para minorias. Bem, especificamente ali, em relação à tecnologia digital, vamos pegar o exemplo aqui que me ocorreu agora, das pessoas com deficiência. Existe aqui, naturalmente, uma dificuldade de integrar os
surdos, cegos, as pessoas com deficiência, que somos todos nós vamos ter alguma outra deficiência, os óculos, por exemplo, é muito difícil integrar essas pessoas ao ensino, né? Por exemplo, cego, surdo, mudo. E nesse ponto, nesse aspecto, naturalmente que a internet, ela usa a tecnologia digital é um instrumento importante, é um aliado importante em termos de inclusão digital, em termos de educação. Nesse aspecto, por exemplo, em termos mais dogmáticos, digamos assim, nós temos a Convenção das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada pelo Brasil e é um tratado de direitos humanos e pela nossa Constituição tem grau de hierarquia constitucional, tratado igual à Constituição. Então, quando nós falamos aqui sobre nas salas de aula, linguagem de sinais, linguagem de libras, se tem um aluno surdo, esta inclusão ou o uso de plataformas digitais acabam por democratizar e acabam por facilitar aqui a inclusão desses indivíduos, tá? A inclusão dessas minorias. Então, naturalmente, é que cada vez mais e mais a sociedade, os estados, estão preocupados com a inclusão das minorias. Tá? A Unesco, nós vamos achar vários tratados da Unesco que procuram ali trabalhar com o tema. Tá? Mas aí há que se verificar caso a caso. Pode, claro. Eu acho também, ao meu ver, eu participo de projetos de pesquisa e tudo, e é justamente isso, como você promover cidadania e direitos humanos com pessoas com inclusão. Você ensinar desde pequeno, porque muitas vezes é retirado dessas pessoas como ser cidadão, como exercer seus direitos. Então, é buscado, assim, eu acho que tem que ser uma missão transdisciplinar, interdisciplinar, etc., que todos consigam atuar igualmente com todos os conhecimentos. Porque se você consegue ensinar desde pequeno uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de pessoa, os direitos e os deveres delas como cidadão, eu acho que seria a base. Só que a gente não tem isso hoje em dia. E é justamente isso que nós estamos pesquisando. Sim, com certeza. Não, com certeza. E acaba sendo importante, naturalmente, essa inclusão, né? Mais uma vez, mais do que o direito é a educação, né? A questão da educação. Outra pergunta que é um pouquinho mais objetiva é os direitos dos portugueses que vão para Portugal, né? Então, leia o livro do Rogério, né? O Rogério traz ali toda a questão. Mas, objetivamente, o que a gente tem? O Estatuto o Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal. Esse Tratado de Amizade... Bom, primeiro vamos estabelecer aqui um cenário. O Brasil integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é um tratado que congrega aqui os países que foram colonizados por Portugal, ou seja, os países em que há uma similitude cultural, digamos assim, porque tem essa mesma matriz colonial. Então fazem parte ali Portugal, Brasil, Cabo Verde, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e assim por diante. Todos esses países, eles têm políticas de aproximação, tá? Políticas de aproximação cultural, social e assim por diante. A CAPES, o CNPq, inclusive, tem projetos, tem editais no sentido de facilitar a vinda de países lusófonos, digamos assim, para o Brasil para cursar mestrados, doutorados, concedendo bolsas. Especificamente em relação aos brasileiros que vão a Portugal, nós temos o Tratado da Amizade, o Tratado da Amizade, né, Rogério? Cooperação e amizade. Tratado de Cooperação e Amizade entre Brasil e Portugal, e também ali o parágrafo 1º
do artigo 12 da Constituição. O que estabelece o parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição? Que, pela via inversa, né, aos portugueses residentes no Brasil, aos portugueses com residência permanente no Brasil, serão garantidos os mesmos direitos civis e políticos dos brasileiros, desde que haja reciprocidade em Portugal. Então isso significa dizer o seguinte, que se um brasileiro, aliás, que se um português for residente aqui no Brasil, ele poderá comparecer no Ministério da Justiça, ele poderá comparecer na Polícia Federal e pedir e solicitar aqui qual é o termo certo aqui? Certificado de equivalência. O certificado de equivalência, tá? E aí ele terá os mesmos direitos do brasileiro, desde que lá em Portugal haja reciprocidade. Pode votar? Pode votar, mas não pode se votar. Ele pode votar, mas não pode se votar. Tá. Por ausência de reciprocidade. Não pode se votar. Então veja. Então, nesse sentido, todo e qualquer brasileiro que vá para Portugal e que tenha residência, ele poderá ter os mesmos direitos àqueles direitos que os portugueses possuem, desde que haja reciprocidade. Pode advogar? Pode, desde que haja essa reciprocidade. E mais do que isso, naturalmente, desde que cumpra os requisitos estabelecidos na lei portuguesa. Por exemplo, muitos brasileiros dentistas exercem ilegalmente a profissão. Por quê? Porque lá, salvo engano, não há um curso específico de odontologia e assim por diante. Mas esses direitos eles vão ser exercidos em Portugal e não na União Europeia. Porque esse brasileiro ele é um cidadão extracomunitário. Tá? Ele é um estrangeiro residente em Portugal. Tá? Não sei se o Rogério quer completar alguma coisa. Na verdade, os brasileiros em Portugal e os portugueses no Brasil, eles têm o direito por exemplo, o português que mora aqui, se ele residir 3 anos, ele tem o direito de um português naturalizado sem ser naturalizado. Os mesmos direitos, com exceção do direito de ser votado. Quando ele vai optar pela equivalência dos direitos políticos, aliás, pela equivalência dos direitos, no Ministério da Justiça se pergunta para ele, né? Você quer só os direitos civis ou os direitos civis e políticos também? Brasileiro em Portugal a mesma coisa, português aqui também. Lá em Portugal, o único cargo que o estrangeiro pode exercer, que o brasileiro pode ser eleito, é uma espécie de conselheiro, vereadores de algumas aldeias. Só que as aldeias lá em Portugal não são ente federativo, e o Brasil é. Então não há essa equivalência para eles serem votados. Tá? Para votar não há problema, só que o português que vota aqui no Brasil, ele fica com os direitos políticos suspensos lá em Portugal, e vice-versa. O brasileiro que vota em Portugal, ele fica com os direitos políticos suspensos no Brasil. Ele não pode votar nos 2 países ao mesmo tempo. Então é mais ou menos isso. Daí tem vários direitos civis, que seria uma palestra só disso, né? Sim. Tá? Então era isso. Teria mais uma pergunta, né? Tem uma terceira. Da indenização. Ali o seguinte, então é um brasileiro que tiver violado seus direitos por um outro Estado. É uma pergunta nesse sentido. Então, naturalmente, no direito internacional vigora o princípio da imunidade de jurisdição, em que um Estado, em que o indivíduo ele não pode demandar contra outro Estado em sua jurisdição. Então, podemos dar, porque vigora aqui o princípio da imunidade absoluta de jurisdição do Estado. Né? Então, o Estado somente poderá ser demandado em sua jurisdição. Esta imunidade ela pode ser relativizada. Né? Então, uma embaixada, a República Italiana, contrata
funcionário brasileiro, segundo as normas da CLT, para serviço de Copa, por exemplo. Nesse caso, imunidade relativa, é possível que o empregado demande contra a República Italiana aqui no Brasil. Agora, tem uma outra situação, isso rapidamente, tem o Instituto da Proteção Diplomática. Então, um brasileiro que, porventura, tiver os seus direitos violados na Venezuela, lá na Venezuela ele era um investidor e a Venezuela nacionalizou os bens sem justa e prévia indenização. Princípio da imunidade de jurisdição, ele vai demandar lá na Venezuela. Prévio esgotamento das instâncias jurisdicionais locais. Ele não tem aqui os seus direitos tutelados. O brasileiro poderá invocar a proteção, o Instituto da Proteção Diplomática. Aí entra a questão da responsabilidade internacional. Então, o brasileiro ele poderá solicitar que a República Federativa do Brasil represente os seus interesses no plano internacional contra a Venezuela. Tá? Então, via negociações diplomáticas, mediação, arbitragem. Aí entra o Instituto da Proteção Diplomática. E o Estado, no caso a República Federativa do Brasil, é um ato discricionário. Ele pode ou não aceitar esse pedido, tá? Representar ou não o indivíduo. Caso ele aceite, este ato é denominado endosso. Tá? Então, rapidamente, tem um caso interessante, que não é o caso também da gente comentar, até pelo adiantado da hora, mas é um caso lá da década de 40, Segunda Guerra Mundial, em que uma embarcação brasileira, um navio pesqueiro, foi afundado por um submarino alemão, né, na costa brasileira. Esse caso chegou até o STF, o STF reconheceu a imunidade de jurisdição por se tratar de um ato de guerra. Esse caso hoje está em repercussão geral por uma tese lá do ministro Fachin, no sentido de relativizar a soberania, né, o princípio da imunidade de jurisdição, por ser uma questão de direitos humanos. Provavelmente essa tese foi levantada pelo advogado. Ok. Alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta? Rapidamente, vou tentar ser sucinto na questão. Só um pouquinho. Fala seu nome e Então, Eudemar, 8º período de Psicologia. Voltando um pouco à questão do direito internacional e a intervenção aqui no Estado, né? Gostaria de saber do nobre operador do direito qual a sua opinião a respeito de ministros do Supremo Tribunal, da nossa Suprema Corte, no caso, ter envolvimento com partidos políticos. Quer dizer, isso não traria aí uma certa dubiedade quanto à lisura dos processos ali estabelecidos? Infelizmente, no Brasil, o processo político de escolha dos ministros, já falei o processo político, é um processo político, que a escolha acaba se recaindo sobre as próprias, como é que eu posso dizer assim, sobre o próprio poder político. Quem acaba escolhendo os ministros do Supremo Tribunal é o próprio presidente da República. No tempo do Fernando Henrique, tinha as medidas provisórias, né? E as medidas provisórias quem fazia era o Gilmar Mendes. E fazia muito bem, que só teve uma delas que foi declarada inconstitucional. Então, na época do Fernando Henrique, foi escolhido o ministro Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique. Maior parte da composição da corte hoje foi escolhida pelo presidente Lula e pela Dilma. Tá? Então, o que acontece? Dentro do próprio Supremo Tribunal Federal é um jogo político. E dentro do Supremo Tribunal Federal, como cada lado, esquerda e direita, escolheu um um ministro, vai haver esse embate dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que é natural. Mas a pergunta que você nos fez é uma pergunta muito, como é que posso dizer assim, é uma pergunta de opinião. Se você perguntar para 10 pessoas aqui, 10 pessoas vão achar diferente. Claro que ninguém vai concordar com o ministro. Por quê? O ministro ele não é de carreira, né? E ele acaba atuando mais como
agente político do Poder Executivo como do Poder Judiciário. Essa é a opinião minha. Então, por isso que eu preferi não responder. Como eu sou visitante, joguei para o organizador, que é o representante. Mas, enfim, é claro que essa tendência ela é complicada, né? E hoje, eu até prefiro não me manifestar, porque, infelizmente, hoje é complicado na nossa sociedade a gente demonstrar opinião, né? É uma sociedade dividida, então não é o seu caso, entendi a sua pergunta, mas nós estamos numa sociedade intolerante, né? Entendi a sua pergunta, respeitosa, mas eu não me sinto nem aqui, nem em outro lugar confortável a responder temas de política. Mas é óbvio, isso está presente, o Gilmar Mendes é um exemplo, né? É um absurdo a gente ver a questão de como procura-se esta manipulação e este embate do próprio STF, né? Mas quando a gente fala do STF, desse ativismo judicial, isso demonstra também o quê? Isso demonstra a crise política existente no país, né? Porque aí o judiciário ele tenta ocupar esses espaços, né? Que também é prejudicial. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o professor Eduardo para as considerações finais. Bom, então, realmente eu tenho que somente agradecer aqui, parabenizar o Rogério, professores e principalmente os alunos aqui, os acadêmicos, que nós verificamos que o evento ele supera as expectativas, até pela qualidade das perguntas, mas então a gente vê justamente que a gente sai daqui com algo a mais, né? Porque não é simplesmente dar uma palestra e um sábado de manhã e responde, assisto a palestra, eu tenho a presença e vou embora. Não, é um público qualificado e mesmo aqui as perguntas gravadas foram perguntas que faz a gente pensar. E também esse debate aqui, né, um debate que traz interdisciplinar aqui com psicologia, etc, um evento bem interessante. Então, principalmente o Rogério tem a sua participação, né? Ele tem tô brincando, mas ele é um líder nato, já conheço bastante. Mas aqui é importante o que é bacana é a participação de vocês, né? Então isso valoriza a faculdade, a gente vai roubar ele para fazer alguns eventos lá no Unibrasil, em parceria aqui com o do Bosco, com certeza. Então, vocês também vão ser convidados. Vamos ver, cadê o centro acadêmico aqui do Bosco? Vamos ver se nós fazemos em eventos em conjunto lá com o mestrado do Unibrasil, ou mesmo na PUC também, no Uninter, tá? Então, também tem espaço aí para a gente trabalhar, tá? Então, obrigado. Pessoal, nós já fizemos um evento em parceria com a Unibrasil, com o mestrado da Unibrasil, que foi a semana acadêmica, uns 2 semestres atrás, que eu promovi debates aqui na semana acadêmica. Está no YouTube, procurem lá, Semana Acadêmica, Semana Científica e Cultural. A gente fez vários debates a gente pegou e misturou gente de programas de mestrados diferentes, né? E a gente fez uns debates muito bacanas na época. Eu tenho vontade de promover isso de novo. Inclusive trouxe até a Páscoa, né? Uma aluna lá do Moçambique que participou. A Páscoa Tiago, eu me lembro, é verdade. A Páscoa Tiago, ela é moçambicana, veio por esse programa do CNPq. Então procurem lá no YouTube, foi muito bacana esses debates. Eram debates entre mestrandos de vários cursos, não, era da Curitiba e da Unibrasil. Até naquele evento ela ficou ela tinha recém chegado e estava meio apavorada. Falou, vou fazer perguntas para você. Daí eu meio que auxiliei ela nos trabalhos. Então foi um evento, foi um debate de direito internacional, realmente internacional, né? Sim. E foi um evento muito bacana, que eles eram presididos por professores da faculdade e debatido por mestrandos de 2 programas de mestrado, para ver escolas diferentes de pensamento. Então essa que era a ideia, né? Eu agradeço a presença de todos, um excelente final de semana e até o mês de março.